Bom dia a todos, bom dia a todos. Já se passam 10 minutos, acho que a gente pode começar, né? Muito bem. Como o Dom Ambrósio não está, eu pergunto na sala, acho que não tem nenhum sacerdote. Tem algum sacerdote aqui? Acredito que não. Acredito que não. Todos me ouvem? Perfeito. Ouvimos Sim. bem. Ok. Alta e claramente. Então, vamos começar as nossas orações. Pelas orações dos nossos santos padres, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tem piedade de nós e salva-nos. Amém. Glória a Ti, ó nosso Deus, glória a Ti, Rei Celestial, Consolador, Espírito de verdade, Tu que estás presente em tudo e que tudo preenches, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós. Purifique-nos de toda impureza e salva bondoso as nossas almas. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós, Senhor, purifique-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades, Santo, observe e cura as nossas enfermidades, por teu nome visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso substancial dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor nosso Deus, Tu que habitas na inacessível claridade, fonte de ciência e saber, que ensinaste a sabedoria a Salomão, e que pela descida do Santíssimo Espírito fizeste de simples pescadores, apóstolos e doutores, pregadores do teu santo evangelho. Tu, Senhor, que disseste a luz para brilhar nas trevas, faz luzir nos nossos corações a luz, para que possamos aprender e ensinar nesse lugar de conhecimento, e ensinar a tua verdade e a tua eterna claridade. Concede-nos um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência. Ilumina os olhos das nossas almas, para nos fazer conhecer e realizar a tua vontade. Faça-nos filhos da luz, produzindo frutos em toda a obra do bem e fazendo-nos crescer graças à sabedoria que vem do alto. Pela intercessão da Santíssima Theotokos, dos santos e gloriosos e ilustres apóstolos, dos grandes hierarcas e doutores, Basílio, o grande Gregório, teólogo, João Crisóstomo e de todos os santos. Amém. Pois Tu és a fonte de toda sabedoria, e nós te rendemos glória, graça, honra e adoração, assim como ao Pai eterno e ao Teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Prazer enorme revê-los. Antes de iniciar qualquer conversa aqui na nossa sala, quero lembrar, assim como foi lembrado aqui no chat, né, por João, que hoje é o psicossábado, né? Então, sábado dos mortos, que é o sábado que antecede o domingo de Pentecostes. Então, dirijamos nossas orações para todos aqueles adormecidos em Cristo, na esperança da ressurreição para a vida eterna. Que Deus perdoe todos os seus pecados cometidos por palavras, pensamentos e ações. E peço para que lembrem da alma do meu pai também, Savas, nas suas orações de hoje. O nosso tema de hoje é o quarto tom, não é? Já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu não mandei o material para vocês, realmente não deu tempo, a semana foi extremamente corrida, graças a Deus foi corrida, e não consegui mandar para vocês o material da aula passada, mas eu acho que todos receberam o segundo tom, não receberam? Eu recebi. Sim, recebi. Sim, Ok. recebendo. Ok. Então, vou encaminhar para vocês nessa semana, né, o terceiro e o quarto, que é o de hoje. O quarto tom é um tom eminentemente contemplativo, ok? Eu vou tentar transmitir a tela aqui. Eminentemente contemplativo. Para aqueles que conhecem música, né, partitura mesmo, nós temos aí como quarto tom o modo frígio, ok? Que é o antigo modo grego chamado frígio, que é uma escala que vai de Mi até Mi, ok? Natural,
totalmente natural, sem nenhum acidente. Acontece que o Mi é quarto tonado e o Si também é quarto tonado. Então, dá a impressão que nós estamos colocando alguns sustenidos e alguns bemóis na escala, mas não é. Na verdade, é uma escala lisa, pura, ok? Só que com Mi e Si quarto tonados, aí fica uma sonoridade bem orientalizada. Tá? Transmitir a tela aqui, para gente ver melhor, conseguir enxergar alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. Tela cheia. Compartilhar. Ok. Perfeito. Deixa eu colocar aqui tá no Word. Pronto. Pronto. Nós temos aqui, então, portanto, a escala diatônica, tá? Nota base, o Mi, que não apresenta nenhum acidente, né? Sendo que o Mi e o Si, o Vo e o Zo, né, tem, né, essa tonalidade mais orientalizada. Exatamente a mesma escala que se usou no primeiro tom, ok? Então, o que nós fazemos nesse momento é bemolizar ou colocar um sustenido, né, para tentar aproximar um pouco mais do original, quando a gente tenta transformar isso na notação da música ocidental. Tá? É o tom que predomina, assim, absurdamente, durante as matinas do tempo comum, ok? Durante as matinas do tempo comum, o tom mais frequente é o quarto, sem dúvida é o quarto tom. Quando temos a glorificação da Virgem, por exemplo, né, na oitava catafacia, sim, né, toda a glorificação é feita no quarto tom. Claro, quando se fala de Páscoa, quando se fala de Natal, né, a glorificação da Virgem tem seus tropários próprios. No entanto, né, para o tempo comum, né, usa-se o quarto tom. Tá? É um tom muito bonito, eu gosto demais dele, eu acho ele muito bonito. Um dos maiores erros é bemolizar a nota Lá. Tá? Ele varia, né, do Mi ao Mi, né, mas ele fica passeando geralmente entre o Mi, né, e o Si. Ele não costuma passar do Si em raríssimas situações. Em raríssimas situações. Então, e ele costuma fazer, as pessoas costumam bemolizar o Lá, fazer um Lá bemol, e aí acabam aproximando o tom, né, o quarto, do segundo. Né, e esse realmente é um grande erro musical que se comete. É um grande erro musical que se comete, acredito eu, que seja justamente em razão dessa diferença, né, de tom e semitom que existe entre a escala diatônica bizantina e a escala diatônica ocidental, ok? É interessante porque nós vemos o seguinte, quando estamos nas matinas, vem primeiro o cano, não é? E depois, né, começam as catafacias, né? E aí, quando vem a catafacia da oitava ode, vem justamente a glorificação de Nossa Senhora, né? E aí seria algo mais ou menos assim, minha alma engrandece o Senhor, né? E meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, e sem pecado desce à luz o verbo de Deus, pois és em verdade a Theotokos e nós te glorificamos. Ok? Sempre começa no Mi e sempre termina no Mi. Né? Mais venerável que os querubins, ele vem bate no Dó, que os querubins. Né? Então, com essa tonalidade oriental, né, faz com que o fiel fique realmente, né, atônito, né, contemplando, né, a beleza, né, da música. E aí, claro, né, em honra, né, e homenagem a Pavlina, né, eis a epífima do quarto tom. Legetos, sol, fa, mi, né, ou liravu, né, legetos. Quando o primeiro cantor faz isso, todo mundo já sabe que é o quarto tom, e aí o baixo, o ison, né, permanece no Mi. Então ele faz legetos, aí todo mundo entra,
né? E aí vem mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Veja, gloriosa, bateu no si e voltou. Tá certo? Bateu na nota si aqui, né? E voltou para o mi. Ele sempre volta para o mi. Ele rouba, né? Algumas notas lá de cima, né? E aí, e sem pecado desce à luz o verbo de Deus. Ou seja, ele passou pelo dó, passou pelo ré lá em cima, roubou e volta para o mi. Pois és em verdade, e fica passeando sempre, né, entre o mi e o sol, tá? A Theotokos e nós te glorificamos. E ele termina exatamente com uma epífima. Camos. Outro momento em que se usa muito o quarto tom é durante a sexta-feira, né, santa, logo após, durante as matinas da sexta-feira santa, né? Então temos os 12 evangelhos. Após o quinto evangelho tem a procissão, né, com a Santa Cruz, que é o momento em que se apagam definitivamente as luzes das igrejas e só são acesas na ressurreição, no domingo de Páscoa, né? Após a leitura do evangelho. E nesse momento, assim que é feito, né, é feita a procissão, e depois, né, as pessoas veneram a cruz, enquanto o coro canta o Condácio da crucificação, que é extremamente triste e choroso, né, extremamente triste e choroso, e tem que ser, porque é a crucificação de Cristo. Em seguida, canta-se as bem-aventuranças, né, canta-se as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças têm uma série de troparos, claro, né, e essas bem-aventuranças são no quarto tom e são vibrantes mesmo, justamente para que a gente consiga absorver e atrair um pouco mais o sentido da paixão de Cristo, né? Que não foi a morte, mas foi o resgate da morte, não é? Veja, e aqui eu coloco nesse material também justamente isso, e só para a gente ter uma ideia, né? Numa tradução livre, tá? O sétimo tropário das bem-aventuranças diz o seguinte: o Senhor, né, estando sobre a cruz, aboliste a sentença que pesava sobre nós, foste contado dentre os mortos, acorrentaste o inimigo e livraste todos das garras da morte com tua ressurreição. Veja, né? Livraste da garra da morte. Então, não se trata da morte em si, mas assim, da salvação, né? Por ela fomos iluminados e por isso a te clamamos, né? Ó Senhor, lembra-te também de nós, o teu reino. E isso é cantado no quarto tom. Eu estou fazendo uma indicação dessas bem-aventuranças cantadas pelo Mosteiro de Vatopede com um preciosismo musical incrível, incrível. E aí o oitavo tropário também diz: Senhor, fosse elevado na cruz, né, e quebraste as correntes da morte. Percebe? Então, o quarto tom, por ser contemplativo, utiliza, né, ele é utilizado quando se fala também da paixão de Cristo, no entanto, não da paixão em si, não da crucificação em si, mas sim da crucificação como, né, o caminho para a nossa salvação, porque foi através da cruz, do sangue da cruz, né, que nós recebemos essa redenção. Né? Como Deus, aboliste a sentença que pesava sobre nós. Né? Concede o arrependimento do ladrão àqueles, ou seja, para todos aqueles que te adoram com fé e que a ti clamam. Ó Salvador, lembra-te também de nós no teu reino. Percebam? Quer dizer, canta-se as bem-aventuranças e em seguida, né, os tropários são todos desse jeito. Eu só separei dois, né, o sétimo e o oitavo tropário das bem-aventuranças, para que a gente pudesse ter uma ideia, né, da beleza desse tom, que é efetivamente um tom puramente contemplativo, né? Ele é contemplativo, ele não é festivo, tá? Mas ele é contemplativo, diferente do terceiro, né? Porque o terceiro tem uma nota de festa, né? Até por ser um tom ocidental, como falamos no encontro da semana passada, um tom bem mais ocidentalizado, um tom que obedece fielmente à escala de Fá maior. Não existem quartos de tons na escala, né, do terceiro, ao passo que no quarto sim, né? No quarto sim, a escala diatônica e não enarmônica
né? As escalas enarmônicas costumam ser um pouco mais ocidentalizadas, as diatônicas não. As diatônicas são mais orientalizadas, as cromáticas, então, nem se fala. Inclusive, nessa semana, o Matheus, né, que eu não sei se está na sala de aula, acredito que não, acho que ele não conseguiu entrar hoje, me mandou uma mensagem perguntando, né, qual era a epífima do sexto tom, né, porque ele iria cantar numa cerimônia fúnebre, né, de uma pessoa que eu conheço, que também me era muito querida, e claro, alguns tropários, alguns hinos são no sexto tom, ele estava precisando disso, né, e são tons dolorosos, né, o segundo e o sexto são tons dolorosos, né, o primeiro é o ressurrecional, como dissemos, o segundo é um contemplativo, também, mas ele tem uma certa dor, ele é utilizado em alguns momentos, né, para tropários dolorosos. O terceiro já é um tom mais vibrante, um pouco mais festivo, né, e o quarto é eminentemente contemplativo. Então, o objetivo dele é contemplar, né, Nossa Senhora, é contemplar a paixão de Cristo, é contemplar a salvação, né, e justamente por essa razão, durante as matinas, ele é o tom predominante, né, porque nós contemplamos, né, a glória de Deus, nós contemplamos a paixão, nós contemplamos a vida, né, e a luz que nos é dada pelo próprio Cristo, né. Então, se eu fosse musicar livremente um tropário, né, esse tropário aqui seria algo mais ou menos assim: Legetos, Senhor, estando sobre a cruz, aboliste a sentença que pesava sobre nós. Percebem? Sempre voltando para mim. Foste contado dentre os mortos, acorrentaste o inimigo e livraste a todos da garra, né, alguma coisa do gênero, a todos das garras da morte com tua ressurreição. Por ela fomos iluminados. Aí a gente desce, né? Faz essa coisa, porque assim, como é que nós somos iluminados, né, através de uma cruz, né? Isso seria um questionamento, né? E aí continuaria, né? Por isso a ti, ó misericordioso, clamamos, inverti a ordem para melhorar. Ó Salvador, lembra-te também de nós no teu reino. E aí vem, né, o estíron, né? Bem-aventurados os puros de coração, não sei qual é, né, o oitavo estíron, agora de cor, tá? Mas é só para ter uma ideia, né? E aí, claro, né, cada versículo, né, que é o estíron, cada versículo tem necessariamente que seguir, né, a estrutura melódica do verso, né? Então, bem-aventurados do ré, mi. Esse ré parece sustenido, mas ele não é. Tá? É um ré natural. A questão é que o mi, né, ele é abaixo, né, ele é um pouco mais grave. Tá? Para que nós possamos efetivamente aproximar, a gente susteniza o ré ou então bemoliza o mi. Eu prefiro sustenizar o ré. Eu acho que funciona um pouco melhor quando estamos, né, numa escala ascendente e bemolizar, né, o mi quando estamos na escala descendente. Tá? Eu acho que, pelo menos para aproximar para a notação ocidental, acho que funcionaria um pouco melhor, tá? Então, ó Salvador, lembra-te também de nós no teu reino. E ele sempre termina com a epífima, sempre termina com legetos, no teu reino, né? Sempre termina assim, começa assim, e sempre termina assim, ok? Parar o compartilhamento de tela aqui, para que vocês possam olhar um pouquinho para mim, né, e se assustar um pouco com a minha doce beleza. Ok? É um tom muito belo, muito bonito, né? Logo no início também, quando tem... Θεός Κύριος και πεφανελημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. O Senhor Deus manifestou-se entre nós, né?
Então, normalmente se usa, na verdade, esse versículo, né, esse hino, com os seus versículos, são cantados de acordo com o tom do dia. Porém, aos domingos, curiosamente, né, dificilmente nós encontramos alguma igreja ou algum mosteiro que use, né, o tom do dia para, né, esse versículo. Ou seja, começa as matinas, faz-se os 2 primeiros salmos, né, a súplica, né, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a grande misericórdia, não sei o que e tudo mais, né, aí vem a grande litania e em seguida vem, né, justamente isso, os Theos Kyrios, né, e os Theos Kyrios dificilmente é cantado em outro tom que não seja o quarto, né, muito provavelmente com a intenção, né, dessa contemplação, né, o Senhor Deus se manifestou entre nós, né, como que eu não vou contemplar isso? Uma manifestação do próprio Deus entre nós, encarnado, não é? Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, né? Que é justamente, né, o que foi dito quando ele chegou e entrou em Jerusalém. Então, é impossível para um cristão não contemplar tamanha glória, né, graça, né, do próprio Deus vivo, encarnado conosco. E eu particularmente considero o quarto tom o mais contemplativo de todos, né? Muito mais do que o segundo, repito, justamente porque o segundo tem, né, uma nota triste, ele é mais cromático, ele é mais doloroso em alguns aspectos. A escala do segundo tom é usada, né, no sexto, eventualmente, e a escala do quarto não. A escala do quarto, não. O quarto rouba escalas, né? O quarto tom é um ladrãozinho, ok? É um ladrãozinho. Ele rouba algumas notas agudas, ele rouba algumas notas do grave, mas ele também rouba alguns fraseados melódicos, e isso é muito importante, tá? Quando o hino tem uma nota um pouco triste, ou ele rouba no grave, né? Ou ele rouba um pouco da escala do segundo tom, né? Aí sim é possível colocar o Lá bemol, né? Aí sim é possível colocar o Lá bemol. Porque, na verdade, aquela frase em especial está sendo cantada na escala do segundo tom, com o fraseado melódico do quarto, né? É interessante isso, é bem interessante isso. Existe também uma ação furtiva, repito, do quarto tom com relação ao quarto plagal, né, que é o oitavo. O oitavo, nós veremos, é o tom real, ok? É o tom real, e tem um motivo para que ele seja chamado real, e eu não vou dar spoiler agora, tá? No entanto, o que ele faz? Às vezes, o quarto tom, a depender do cântico, ele utiliza a escala de Dó maior, que é a escala do quarto plagal, né? O quarto autêntico às vezes utiliza a escala de Dó maior, mas com o fraseado melódico do quarto. Então ele fica passeando entre o Sol e o Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, baixa para o Dó, volta para Sol, né? Sol, Fá, Mi, mas a linha melódica a gente percebe que é muito próxima do oitavo, né? Do oitavo tom. E isso acontece quando o texto, além de contemplativo, é um tom glorioso, né? É um texto glorioso, é um texto para glorificação, tá? Então, é um tom bem interessante, eu gosto demais. Eu vou mandar algumas gravações para vocês e também estou indicando, como disse, né, alguns cantos, né, aqui, por exemplo, tá? As bem-aventuranças do Mosteiro de Vatopede, tá? E as bem-aventuranças em grego e em inglês, tá? Pelo Coro São Romanós do Holy Cross, em Massachusetts, Estados Unidos. Então, eu acho que isso pode trazer para a gente uma ideia de como fica o quarto tom cantado, né, num outro idioma, em um idioma ocidental, e que tem uma estrutura completamente distinta da estrutura original do grego antigo, né, do grego koiné. É isso, pessoal. Eu estou à disposição de vocês para comentários, dúvidas, esclarecimentos, etc.
Pois não, Pavina. É uma pergunta, assim, porque às vezes também conversando com pessoas que querem aprimorar, né, os cantos, eles perguntam, mas não tem uma listinha do que se canta, com qual tom, quando? Porque o material que a gente vê pelo mundo é muito pobre, né? Tirando a Grécia e, digamos assim, o mundo base ortodoxo. Andando pelo mundo afora, a gente não acha muita publicação, ou mesmo até alguma coisa que possa ser imprimido pelo computador, a gente pode construir para ajudar um pouco quem está interessado, né? Sim, na verdade, essa listinha, como você chama, é a indicação do próprio tom nos ofícios. Então, o próprio texto de um ofício de matinas, ou de vésperas, ou de meio da noite, ou da própria liturgia, já indica, né? Hoje, por exemplo, o tropário de hoje é no oitavo, que é o quarto plagal, não é? Seria o caso de se fazer um levantamento geral de todas as orações da igreja, não é? E colocar tal oração você canta em tal tom, tais tropários em tal tom. Não seria aí uma listinha, seria um compêndio, com certeza um compêndio. Mas isso eu acho que pelo menos para a América Latina, né, porque muitos países não têm igreja, eles têm, não têm nem missões, eles têm, como eu dizia outro dia, né, situações bem precárias. Então, esse tipo de, digamos assim, de organização, mesmo sem ter livros imprimidos, mas alguma coisa bem organizada que a gente possa usar, porque muitos países têm um padre, e olhe do lá. país inteiro. Quando tem. Então, quando a gente vai, a gente fica assim, descobrindo o que eles não têm, né, para poder tampar um pouco as lacunas, para poder preencher as lacunas. E agora eu estava até conversando com os monges aqui no mosteiro, eles mesmos têm dificuldade, porque no mundo grego é diferente, o problema é que eles não dão conta da demanda, então, porque eles não dão conta da demanda, para a América Latina falta material, ponto. Sim, sim. Né? Seria o caso então, de sentar para fazer isso. Eu posso até me comprometer a fazer isso, né? No Mas entanto, eu ajudo no que puder. Eu vou esbarrar em duas dificuldades. A primeira delas são os textos, porque nem tudo está traduzido, aliás, quase nada está traduzido. E as traduções que nós temos são conflitantes, né, como já conversamos, cada jurisdição tem uma tradução, e se bobear, algumas paróquias dentro da mesma jurisdição usam traduções diferentes. Isso nós notamos também, né? É um problema. Uhum. É um problema seríssimo isso, muito sério, né? Até no Pai Nosso, alguns usam substancial, outros usam suprassubstancial, outros usam pão de cada dia, outros usam pão nosso de cada dia, quer dizer, até o Pai Nosso. Isso nós notamos. Que é a oração mais básica, né, do cristão. Uhum. O segundo problema é tempo para fazer isso, né? Porque assim, eu tenho uma série de atividades, então eu realmente não conseguiria fazer isso em uma semana. Talvez eu levasse aí uns bons 5 anos para conseguir fazer alguma coisa do gênero. Eu ofereço como secretária. Se vocês puderem colaborar com esse trabalho, seria perfeito. Não, eu estou me oferecendo. Eu agradeço demais. A necessidade é muito grande. Sim. E há muitas pessoas que estão, como se diz, a gente nota que elas estão sendo chamadas à ortodoxia, né? Sim, então, sim. É muito complicado. Eu estou tentando até traduzir alguns livrinhos para crianças e ver como é que a gente pode fazer para
produzir um pouco de material, fazendo uma vaquinha, como se dizia nos meus tempos, a vaquinha com os amigos, e imprimir alguma coisa para a América Latina, depois conversando, claro, antes com o padre Andrés, e que depois ver com a arquidiocese o que eles acham, né? Sim. Mas a gente está tentando ver como é que podemos ajudar também em áreas onde as crianças não sabem ler e escrever, né? Estamos voltando um pouco para trás em algumas tanto áreas. Que a Arquidiocese lançou um livrinho, né, com figurinhas e tudo mais, não foi? Recentemente. Eu, infelizmente, não pude ir no lançamento do livro, mas parece-me, né, que tem feito bastante sucesso. Pelo menos a última vez que eu conversei com o padre Basílio, né, parece que fez bastante sucesso. Cássio está dizendo que tem tem um site. Isso. Mas já está bem organizado? Cássio? Bom dia. Sim. Sim. Agora, como eu tenho o americano do lado, e nós analisamos todos os dias essa documentação que vem produzida na OCLA, nos Estados Unidos, e nós comparamos com a documentação grega, e muitas vezes há discrepâncias. Então, o problema é que, inclusive, esse material que você está trazendo para a gente, que é bastante bom, mas ele tem uma boa parte que não é, se nós pegamos, por exemplo, simplesmente um calendário grego pego em um monastério na Grécia, ou em um monastério em Cyprus, não tem as mesmas indicações daquele da OCLA. E isso fica complicado, porque aí quando a gente vai traduzir... Por causa do calendário, né? Na verdade, existe um problema, o terceiro problema é a questão do calendário, né? Que algumas igrejas seguem o novo, outras seguem o velho. E aí dá esse choque, realmente dá esse choque. Dá um choque, então fica complicado. E um choque ainda maior, né? Nós temos esse link que eu acabei de acessar aqui, esse link que Gabriel colocou aqui, indica, por exemplo, janeiro de 2024, fevereiro de 2024. Só que janeiro de 2025 não será igual. Né? Fevereiro também não. Né? No dia a dia. E isso isso causa uma estranheza muito grande para os ocidentais. Tem um grande amigo meu, que é católico romano, assim, tradicionalista ao máximo, né, de frequentar a missa tridentina e tudo mais. Ele esteve em Brasília, né, e queria conhecer a Igreja Ortodoxa e foi, né, inclusive foi muito bem recebido por Mateus, né, que infelizmente parece não estar conosco hoje. E aí uma coisa que ele me falou foi justamente isso. Eu não entendi como fica essa questão de você vira a página, volta a página, vai para um lado, vai para o outro. Nós temos nós seguimos uma ordem, né? Eu falei assim, meu amigo, ser ortodoxo é isso, é pegar vários livros, canta um pedacinho de um, depois um pedacinho de outro, aí você volta a página, depois você vai de novo. Né? Isso é meio que comum, né? Em todas as igrejas e nos mosteiros também. Até porque as indicações são 10 estirrons, tá? 5 do Meneion e 5 do dia, né? Da festa do dia, ou 4 do Meneion, 4 da festa do dia e 2 de São Fulano de Tal, né? Mas só que naquele dia existem mais outros santos, né? E aí alguns mosteiros colocam o outro santo, se for um santo de maior devoção para aqueles monges, né? Ou para as monjas, enfim. E no final das contas, né, isso acaba sendo um pouco complicado. Mas é possível fazer uma lista, por exemplo, a partir dos tropários da ressurreição,
pelo menos uma lista básica, tá? De Eu quais acho que livros... seria muito bom, porque ali depois nós podemos ir trabalhando, verificando o material com a arquidiocese né, e traduzindo, vendo as traduções Sim, e pelo menos dar uma organizada num material básico para poder ir no campo, né? sim, sim. Né? É possível fazer uma lista, pelo menos assim, a partir dos tropários da ressurreição, né, que são os cantados no domingo, dizer, olha, tais tropários são no primeiro tom, né? Tais tropários são no segundo tom, tais tropários são no terceiro. Matinas, canta-se tal coisa no primeiro, né? Vésperas, tal coisa no primeiro. Orações no meio da noite, tal coisa no primeiro. Tipicar, tal coisa no primeiro. E aí faz a mesma coisa, né, em relação aos 8. Né? Isso é possível fazer, né? Mas seria realmente uma lista básica, não uma lista completa. Não, pelo menos Né? E a alguma partir daí a gente conseguiria, sim, né, talvez fazer uma revisão textual, e uma revisão textual com um olhar musical também, e poderíamos sim contar com o Padre André para a questão teológica, né, para que não haja nenhuma incoerência textual, né, com a teologia, e montarmos aí um livro, um e-book, alguma coisa assim. E se quiser publicar, a gente tem também uma editora aqui no Brasil, que é a São Savas, do Mosteiro de Aldeia, né, em Pernambuco, né, que é o Mosteiro da Igreja Ortodoxa Sérvia, que eles publicam, né, e tem livro, tem publicações, assim, excelentes, realmente excelentes. Deixa eu escrever aqui. Mosteiro em Pernambuco. Editora São Savas, Mosteiro da Santíssima Trindade, Aldeia, Pernambuco, vou colocar aqui. Editora. Tá. Pois não, Gabriel? Não, existem diferenças, né? São muito grandes. O objetivo dos nossos encontros aqui, pelo menos inicialmente, é passar a base de cada tom, tá? Ou de cada modo, né? Como você preferir chamar. No entanto, essas diferenças são extremamente complexas. Eu acho que valeria a pena a gente fazer o seguinte: ao encerrar os 8 tons, tá, marcar novos encontros para estudar as variações desses tons, porque aí conseguiríamos, já com uma base um pouco mais sólida, né, com a base um pouquinho mais sólida, fazer com que a pessoa veja, tá bom, então o quarto tom é legetos. Na verdade, isso aqui é para tropários e para coisas mais vibrantes, tá? Existe para o Papadi, né, que é o mais longo, existe uma outra epífima, né, que é o muito parecido com o oitavo, muito parecido com o oitavo, né? E aí ele tem, né, sim, doxa patrica, ou seja, ele para no mi o tempo todo, né, que é justamente a base do quarto tom, e ele não desce, que seria
o caso do oitavo, ou seja, ele utiliza o fraseado melódico do oitavo com a base estrutural e com as cadências do quarto, né? Até porque o oitavo é plagal, né? E justamente por ser o plagal, ele é o extraído dele. Então, isso acaba trazendo uma diferenciação muito grande. Existem outras variações no quarto, existem outras variações no segundo também. Tá? Em alguns momentos, o segundo tom traz a escala melódica do sexto, tá? E vice-versa. Mas como são tantos detalhes, né, eu preferi trabalhar inicialmente a base original de cada tom, para que a seguir, né, pudéssemos marcar novos encontros e com isso estudar os modos, né, as variações dos modos, ok? Um minutinho só, gente, por favor, um minutinho só. Alô? Desculpe. Opa, Desculpe, eu estava só resolvendo uma questãozinha rápida com minha mãe aqui. Participar dessas aulas. E por que a minha dúvida? Porque lendo o método que o professor Marcelo de Sepúlvedas criou, né, e aprovado pelo Patriarcado Ecumênico, ele coloca esses detalhes e eu fiquei impressionado com como muda pelo menos assim, soando no ouvido, né? Por exemplo, o segundo módulo, Sim. para escala suave, para escala, não sei o que é, hard, coloca hard lá, mas eu não sei se fala forte. Enfim, muda bastante a questão intervalar, enfim. Os comas ali no segundo módulo. E eu achei interessante, assim, se você também puder usar a partitura bizantina também nesse segundo módulo, se possível, não sei se seria interessante usar, pra gente se aproximar mais do original, eu gostaria também, mas... Sim. O segundo módulo, a intenção é justamente, já tinha comentado isso também, Mateus tinha comentado, parece-me que João chegou a comentar alguma coisa nesse sentido, Padre Nectários também, do Rio de Janeiro, e a intenção é justamente essa, trabalhar também no segundo módulo, né, a notação bizantina mesmo, né, e não a notação ocidental. Isso dá um trabalho imenso, né, dá um trabalho imenso para a gente conseguir ler e tudo mais. No entanto, a notação bizantina me parece muito mais lógica, por incrível que pareça, né? Eu não sei se porque cresci nesse ambiente, provavelmente sim, né? Acho que deve ter uma questão aí que a psicologia cognitiva, né, consegue explicar, mas eu vejo a notação musical bizantina de um modo muito mais lógico do que a notação musical ocidental. É curioso porque na notação ocidental, quando você encontra uma nota na segunda linha, se tiver uma clave de sol, essa nota sempre será sol. Sempre será sol. Pode ser um sol bemol, um sol sustenido, um dobrado sustenido, um dobrado bemol. No entanto, né, na música bizantina, não. Quando você vê um íson, ou quando você vê um olíron, ou um petasti, ou um apóstrofos, pode ser qualquer nota. Depende da altura que ele está, né? Outro exemplo, o intervalo de dó a mi é uma terça. Porque nós contamos dó, ré, mi. Né? Contamos o primeiro e o último grau. Né? Nas escalas bizantinas, não. É um intervalo de segunda. E você não conta o primeiro, você parte do dó. Aí você conta ré, um grau, mi, outro grau. Ou seja, ni, pá, vô. Então, se você está partindo do ni, o pá é o primeiro grau e o vô é o segundo grau. Então, é um intervalo de segunda e não de terça. E isso, para mim, me parece muito mais lógico,
matematicamente falando, muito mais lógico. E é uma partitura em que você precisa estar atento o tempo todo. Porque se você errar um único neuma, você sai, diferente da notação ocidental. Se você errar uma nota e olhar que a próxima nota está na segunda linha e é uma clave de sol, então você sabe que é um sol, você vai voltar. Ela é mais fácil, né? É mais fácil. Mas para você fazer, sim, fazer a leitura de uma partitura bizantina, com certeza você vai precisar ter muito mais atenção, né? Muito mais atenção. Então, quem tem TDAH, acho que seria um exercício excelente, né? Para que a pessoa concentrasse a sua atenção, né? A ponto de não errar a nota subsequente. Então, se for realmente interesse das pessoas de um segundo módulo, nós podemos trabalhar, sim, a notação bizantina, podemos trabalhar, sim, um pouco de leitura musical, e essas variações, né, realmente essas variações. Como disse, o objetivo principal desse primeiro encontro nosso, desse primeiro módulo, é fazer com que nós ouçamos um pouco e tenhamos pelo menos a base, né, a base dos 8 tons bizantinos. Perfeito. Assim, mais uma nota, tá? Para não estender mais o meu comentário. Eu acho que ela é mais rica simbolicamente, porque vem de uma tradição onde as pessoas tinham uma mentalidade diferente em relação ao mundo e como observavam o mundo. Sim. Tanto que a forma dos símbolos é muito mais simbolicamente significativa do que o que nós temos aqui no Ocidente, para falar a verdade. Nós temos um preciosismo matemático absurdo e, enfim, na verdade isso sempre me incomodou, principalmente quando eu estava na escola de música de Brasília, estudando. Assim, quando eu leio um neuma, eu acho muito mais natural e simbolicamente significativo do que ficar vendo essa precisão essa matemática nas partituras e, enfim, desses detalhes todos. Mas é verdade, eu vi outros professores falando da mesma forma que você está falando aqui, e acho que isso é meio que um axioma mesmo, né? Na música bizantina. Sim. E essa rigidez que temos no Ocidente nos impede de florear a música, né? A ponto de você fazer exercícios de solfejo com um metrônomo do lado. Não é? Tudo bem, né? O canto bizantino é marcado, ele é compassado, sim. Porém, a música é um instrumento da oração e não o inverso. Então, se você está numa igreja e está cantando, e, claro, né, você vai... o neuma te permite um floreio que não está necessariamente escrito, né? E pode ser um floreio musical, né? Pode ser um melisma novo, pode ser algumas coisas que trazem uma beleza ainda maior para o canto, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no sexto tom, né? Tá? Aqui, se a gente for escrever isso, né, certamente será doxa. Agora, os neumas, né, tem, por exemplo, o petasti, né, que faz essa voltinha, né? Então, aí você consegue, por exemplo, colocando um olígono embaixo, né, você consegue fazer né? Aí você consegue fazer essa volta, né? Você rouba uma notinha lá de cima para dar um brilho maior, né? Ao passo que se isso estivesse na música ocidental, certamente seria impossível. Aí ele me falou. Seja muito bem-vindo. Os últimos serão os primeiros, sempre. Tá bom, obrigado. Nós estamos falando do quarto tom, Do quarto que é o tom. modo frígio, né? É o modo frígio, de mi a mi, né? E ele passeia principalmente entre o sol e o mi, né? Tanto que a epíquima, a entrada dele é o legato sol fa mi, não é? E aí canta-se principalmente durante a glorificação da Virgem, na maior parte das matinas, né, do tempo comum,
e nas bem-aventuranças da quinta-feira, da sexta-feira, das latinas da sexta-feira da paixão, logo após o quinto evangelho, quando faz a procissão da cruz, né? Os fiéis veneram a cruz enquanto o coro canta o Contagion, no sexto, que é extremamente triste e choroso, não é? Eu até brinquei com o Padre Pedro na semana passada, dizendo que eu iria, no nosso encontro do sexto tom, que eu iria fazer um Kyrie eleison de 40 minutos no sexto tom, e ele falou assim, então, trate de mandar o pessoal fazer um seguro de vida. E em seguida, né, canta-se as bem-aventuranças, né, antes do sexto evangelho, canta-se as bem-aventuranças no quarto tom, que é um tom eminentemente contemplativo, né, e trouxe também alguns tropários em tradução livre, para que a gente pudesse ter uma ideia do porquê dessa contemplação, né? Na verdade, o objetivo do quarto tom é contemplar não só a paixão, mas contemplar a paixão pelo motivo da paixão, que é, né, a redenção, né, a ressurreição, que virá logo em seguida. E também durante a glorificação da Virgem, durante os hinos principais das matinas, né, as catafaxias costumam ser também no quarto tom, né, e famosíssima, né, também, né, e aqui bem lembrado, falando disso me lembrei agora, famosíssima também no Acáfistos, a Virgem, né, porque quando tem o cânon inteiro, né, é cantado no quarto tom, ele é intercalado, estou falando aqui do Acáfistos completo, ele é intercalado, não é? E canta-se um pedaço do cânon, e aí faz-se um pedaço do Acáfistos em si mesmo, aí vem outra parte do cânon, e aí vai. E é famosíssimo, né? Anixotos tomamo que plirothisat pneumatos, que non erev somet in Vasili Dimitri, não é? E aí em português seria algo como: abro minha boca e ela se enche do Espírito, e ofereço louvores à Virgem e Mãe, né? Seria algo mais ou menos. A gente tem uma outra tradução, mas Na verdade, eu sei qual é. Essas traduções são feitas por mim, para encaixar na música, né, para que a gente consiga, né, entender um pouco melhor como funciona a música aqui. E estávamos conversando também com Gabriel e com Pavlina sobre a possibilidade de nos sentarmos fora desses nossos encontros para fazer um trabalho, né, não só de tradução, mas de organização dos principais hinos, né, com seus respectivos tons, né, e claro, né, colocar também uma gravação, um áudio, né, áudios de algumas coisas para que pudesse orientar as pessoas, principalmente os novos convertidos, as pessoas que estão chegando. Talvez seja uma ajuda aí para o clero, como comentamos na semana passada, né, que agora o clero tem agora não, sempre teve, né, mas no Ocidente parece que o clero tem uma atribuição ainda maior, né, que é justamente explicar, né, o sentido e o significado de determinadas palavras e de determinados textos que não conseguem ser representados com pureza, né, ao serem traduzidos. Então, talvez isso possa ajudar também no processo de evangelização. É claro que é um trabalho que vai demorar um pouquinho, não é? Mas será possível, com a ajuda de Pavlina e de Gabriel, aí talvez a gente consiga fazer. E se alguém mais quiser participar desses nossos encontros, será maravilhoso. Sim, mais alguém? Sim, uma pergunta. Qual a diferença do quarto, que você disse que o quarto tom é contemplativo? Qual a diferença entre o quarto tom e o segundo tom, que também é contemplativo, não é isso? Isso, o segundo também é contemplativo. A questão é que o segundo tom é utilizado em alguns momentos, e essas são as variações que a gente estava comentando com o Gabriel, pouco antes do senhor entrar. O segundo tom, ele, além de contemplativo, ele é utilizado em algumas situações dolorosas, não extremamente dolorosas, tá? Não sei se eu posso dizer que há dores menores, não é? Mas,
Por exemplo, o choro de Cristo quando soube que Lázaro morreu. Não é? É uma dor talvez menor do que a paixão. Sim. Então, por essa razão, pode-se utiliza-se o segundo tom nesse momento. Né? Ele contempla, mas ele contempla com dor. O quarto, não. O quarto contempla eminentemente a glória. Ele não é tão festivo quanto o terceiro, né? Até porque, como vimos no encontro passado, o terceiro tom é puramente ocidental, escala de Fá maior, simples, não há segredo nenhum, inclusive podendo-se utilizar a harmonia ocidental, que ele fica perfeito, para 4 vozes. Né? É um tom que eu particularmente gosto muito, e os bizantinos também gostam muito, justamente por ser ocidentalizado e fugir, quebrar por completo, né, essa orientalidade dentro dos tons. Agora, o quarto não, o quarto é eminentemente contemplativo. Né? Então, repetindo aqui, por exemplo, a glorificação da Virgem: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Né? Ele é vibrante, pelo menos o base, né? Ele é um pouco mais vibrante, coisa que no segundo tom nós não encontraríamos. Não encontraríamos essa nem mesmo nos tropários. Né? Se fosse fazer a coisa, a glorificação da Virgem no segundo tom, seria mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins. Né? Ele não é tão compassado, né? Ele é sempre, mesmo o Harmologion, que é o destinado aos tropários e aos momentos festivos, né? Ele sim, ele é um pouco mais arrastado, né? Porque ele tenta representar um pouco de dor, né? E o objetivo é justamente esse: contemplar, mas contemplar a dor. Né? E no caso do quarto, não. É contemplar a glória. Por isso que ele é mais... Né? A glória e a graça. Né? Por isso que ele é mais vibrante, assim. Ele é um pouco mais vibrante, sim. Entendi. Ok. Quem mais? Ninguém? Bom, ok, pessoal. Ok. Eu realmente lamento muito a ausência de algumas pessoas, né? Porém, compreendo que, como hoje é o sábado de finados, né? Muito provavelmente as pessoas estão em orações e tudo mais, e sábado de manhã, né, é hora de liturgia. O Padre Agatângelos conversou comigo também, dizendo que não poderia participar. Muito provavelmente o Padre Nectários do Rio de Janeiro está celebrando, né, a liturgia, né, dos mortos também. Então, repito meu pedido de orações a todos pela alma do meu pai e pela alma de todos os falecidos, né, em Cristo. Esse calendário é o calendário novo calendário, né? Sim, é o calendário juliano. Sim, sim. Até Pentecostes, as igrejas que seguem o novo calendário seguem junto o juliano. Né? Até Pentecostes. Depois, do triódion a Pentecostes, do início do triódion a Pentecostes, as igrejas seguem o mesmo calendário. O novo calendário só é diferenciado entre Pentecostes e o início do triódion, ou seja, o tempo comum, né? Claro, reservando-se algumas exceções com festas de Nossa Senhora, né? E, por exemplo, até hoje, né? E Ano Novo, até hoje os gregos comemoram o Ano Novo segundo o calendário juliano, tanto que tem uma festa imensa na Grécia, né? E tem o Panigiri, que é sempre no final de agosto, que é o que é a festa da dormição,
não é? É a festa da dormição. Apesar da liturgia ser celebrada no dia 15, né, algumas igrejas transferem para o dia 28, né, 13 dias depois, justamente para poder fazer o Panigiri. Em Brasília, por exemplo, né, o Panigiri é a grande festa da paróquia de Brasília, né? Todos ficam ali e fazem uma festa belíssima, belíssima, belíssima. Né? E a dormição Mas no dia 28, ou no dia 15. Isso. E ocorre isso também. Eu acho que as igrejas precisariam sentar para rever essa questão do calendário. Seria muito bom unificar os calendários. Eu acho muito difícil, porque como o calendário foi mudado unilateralmente pelo patriarcado ecumênico. Não foi não, Dom Ambrósio. Foi feito no Monte Athos. Foi feito por um sérvio. O calendário foi escrito por um sérvio. Um novo calendário? O novo calendário foi feito por um sérvio. O conhecimento que eu tinha que era patriarcado. Não, foi votado no Monte Athos ainda. E numa época que o patriarcado todo eslavo estava sob o domínio comunista, né? Então, exatamente. Então eles mudaram, esqueceram, e aí os eslavos não aceitam de forma alguma. Curioso, né? Porque foi um sérvio que fez isso. Mas o sérvio é mais grego do que mais grego. Os sérvios são mais gregos do que eslavos, né? São mais gregos do que eslavos. Mais grega das igrejas eslavas. Verdade. Tanto é que no dia de São Savas, da Sérvia, quando a gente olha o calendário da Sérvia, antes de São Savas, aparece Santa Nina, da Geórgia. Olha que curioso, né? Que é dia 14 de janeiro, né? Ou 27 de janeiro, pelo calendário antigo, né? Aparece Santa Nina e São Savas, o príncipe, quando a gente olha. Né? Pelo menos o que é feito nos Estados Unidos. O calendário lá aparece primeiro Santa Nina. Não sei se por ordem cronológica, né? Mas Santa Nina, lembrando que era prima de São Jorge, né? Santa Nina era prima de São Jorge, que é um santo muito devotado, né? Na Grécia e em Antioquia também, né? Em Antioquia também, extremamente devotado. Pavlina, querida. Eu só queria, porque eu não entendi direito o nome de seu pai. Savas. Com S-A-V-A-S? Isso. Ok. Isso. E Savas. como nós fazemos também as orações para a saúde, o nome de sua mãe... Nina. Não, Nina? Nina. É o nome mesmo dela, ok. Na verdade, o nome mesmo dela é Josefa. Mas ela foi... Eles não querem, a não ser que seja o nome de batismo ortodoxo, eles aceitam, senão eles não querem que a gente coloque como se diz? Não, é o nome de batismo ortodoxo dela, Nina. Do meu pai é Savas, né? Seba em árabe, né? Ok. E o meu nome de batismo também é Savas. Ou Seba em árabe, tanto faz. Sim, mas o seu nome de registro é Amin? É Amin Seba. Né? Então, eu tenho no meu nome de registro o nome de Savas, né? Em honra a São Savas. Quando minha mãe engravidou, meus pais disseram, né, que seria Amin, em homenagem a um tio meu, que foi morto durante a Primeira Guerra Mundial, degolado em praça pública pelos turcos otomanos, por se recusar a conversão ao Islã. Né? Era um irmão do meu pai. E meu pai chamava-se Savas também, Seba. Né? A família, o meu avô era Nicolau, minha avó Bárbara. Então, Bárbara dia 4, Nicolau dia 6 de dezembro, e ficava um hiato no dia 5, que é o dia de São Savas. Quando meu pai nasceu, deram o nome de Savas para ele, porque aí ficaria 3 dias de festa na família. 4, Bárbara, minha avó, 5, meu pai, Savas, e 6, meu avô, Nicolau. E aí 2 tios meus morreram degolados, um deles chamava Elias, né, e o outro chamava Amin, né, que na época colocava-se um nome islâmico, e Amin é um nome islâmico,
né, que é o masculino de Amine, na verdade. E Amine, parece-me que, não sei se era mãe de Maomé ou tia de Maomé, alguma coisa do gênero, né, colocava-se para disfarçar nos registros otomanos, né, que aquela família era uma família cristã, para não sofrer perseguições. Significa também o crente. Isso, o crente, o fiel, né? Se fosse traduzir para o português, seria Fidélio. Agora eu fiquei curioso, Savas, em homenagem a São Savas da Sérvia ou a São Savas de Jerusalém? Não, de Jerusalém, né? O palestino mesmo, cujo corpo ainda está incorrupto há 1.500 anos. Mais de 1.500 anos, o corpo dele ainda está incorrupto, né? Foi roubado pelos cruzados, né? E foi devolvido, né, na década de 60, após o Concílio Vaticano II, foi devolvido para o seu mosteiro. E recentemente, acredito que tenha uns 2 anos, alguma coisa assim, 2 ou 3 anos, fizeram a troca, né, dos paramentos dele, né? Tem até vídeo no YouTube, né, com a troca dos paramentos de São Savas. Quando eu estive no Líbano, infelizmente eu não pude visitar o mosteiro e não pude venerar suas relíquias, porque como Israel não tem relações diplomáticas com o Líbano, eu precisaria sair do Líbano, ir para Chipre, pegar um novo passaporte, sair de Chipre, ir para Jerusalém, voltar para Chipre, trocar de passaporte novamente, né, e entrar no Líbano. E tendo cidadania libanesa, isso ficaria realmente inviável, seria barrado na fronteira, né? E aí o que aconteceu foi que quando minha mãe engravidou, deram o nome, né, de Amin Seba, ou Amin Savas, né? E eu nasci no dia de São Savas, de parto natural. Então não tinha como ter outro padroeiro, né? Não tinha como. Então, e fui batizado com o nome de Savas, e estou aqui na minha casa tentando, né, lutando com a construção e fazendo uma capelinha em honra a São Savas também, né, que é realmente meu grande santo de devoção. E assim, na hora do aperto mesmo, quem me ouve, quem intercede por mim é São Savas e a Virgem Santíssima. Né, realmente são os dois que me acolhem. Né, todas as minhas orações, eu sempre, né, rezo, né, pedindo a intercessão dos dois, e sempre fui acolhido. Graças a Deus, sempre fui acolhido. Pois não, João? Desculpem, é uma pergunta absolutamente off-topic, nada a ver com música, mas aproveitando a generosa dedicação e a querida presença de Dom Ambrósio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando uma mulher se converte à fé ortodoxa, é batizada ou crismada, ela pode, digamos assim, que o santo de devoção, o orato da igreja na qual ela foi batizada ou crismada seja, por exemplo, São Alexander Nevsky, ela poderia mudar o nome dela para Alexandrina, ou Alessandra, ou Alexandra? Pode ser, Alexandra. Pode ser. E assim como os homens poderiam mudar. Os homens também podem mudar para feminino. E as mulheres podem mudar para masculino também. Muito obrigado. Desde que seja realmente um santo. Pode ser, se houver o masculino e o feminino, porque muitas vezes não dá nem para mudar, né, de masculino para feminino. Mas pode se mudar. Pode se mudar. Muito obrigado. Então poderia ser por exemplo, Georgina, né, em honra a São Jorge. São Jorge. Poderia ser o mesmo Georgina também. Catarino não, né? Porque Catarina... Catarino eu nunca ouvi, né? Eu nunca vi também, né? Eu nunca ouvi esse nome, Catarino. Eu nunca ouvi, que é uma santa também que eu admiro demais. Mas no Brasil tem de tudo, né? Então, a gente não pode nem dizer que não tem, né? É uma santa que eu admiro demais, e com fé em Deus ainda irei para Santa Catarina é a protetora daqui do mosteiro, da capela do mosteiro. Sim, é a Santa Catarina Grande. Muito obrigado, e sua bênção, Dom Ambrósio. Gosto muito da história dela também.
E eu ainda, com fé em Deus, irei a Florianópolis. Não conheço Florianópolis, mas ainda irei a Florianópolis para poder venerar as relíquias dela. Uhum. Com fé em Deus. Eles têm uma relíquia lá. Tem. Aliás, foi uma confusão, né? Foi um trabalho imenso. Foi. Para conseguir trazer a relíquia, né? Parece que veio uma delegação do mosteiro dela para cá, para ver, né, onde ficaria e tudo mais. Uhum. Né? Parece que foi assim bem complexo. Bem complexo, né? Mas, graças a Deus, temos relíquia de Santa Catarina. Eu estive no mosteiro, né? No mosteiro lá do Sinai, né? Que é onde tem as relíquias dela, né? Aliás, tem uma mão, né? Um braço de Santa Catarina. Ah, tem a mão dela? Santa Catarina do Monte Sinai. É um mosteiro. Sim. Não sabia que tinha a mão dela. Tem a mão. Realmente não sabia que tinha a mão dela. E o tom dela é o quinto, viu? O tom do tropário dela é o quinto. Tá? Que é o nosso próximo, né? É um tom festivo, é plagal da ressurreição, né? Do tom ressurreicional, que é o primeiro, né? Então é o primeiro plagal. E ele tem por base a nota Lá, né? E nos Papadicom tem a escala de Ré menor, né? Ele segue a escala de Ré menor. Também fácil de ser cantado, tá? Mas é um tom muito vibrante, muito vibrante. Fá menor relativo de... É Fá menor? É Ré menor, né? É Ré menor com Lá menor. Com Lá menor. A relativa seria Fá maior, né? De Ré menor. Mas não, é Lá menor. Não tente encontrar a lógica ocidental dentro da lógica do não tem. O único tom que o senhor vai conseguir encontrar isso é o terceiro. É o terceiro tom, né? É o terceiro. No terceiro tom, escala de Fá maior, com relativa em Ré menor, tranquila, né, com tônica, sabe, quinta, quarta, sensível, tudo que tem na música ocidental. E aqui Gabriel também, né, que já fez conservatório, conhece muito de música ocidental, né, tudo que tem na música ocidental se aplica ao terceiro. Absolutamente tudo. E é o único tom em que nós conseguimos aplicar isso. Em alguns momentos no sétimo. Quase todas as partituras de música ocidental são ou em Fá maior ou Ré menor. As partituras, quase tudo. Há as suas diferenças, mas a armadura de clave é... Do canto eslavo, o senhor diz? Do canto eslavo. Ah, sim, perfeito. Eu fiz uma composição da Divina Liturgia, já faz muito tempo isso, quando eu ainda era o mestre capela da Catedral Antioquina de São Paulo, e a liturgia foi em Fá maior, sim, até o hino dos querubins. Quando chegava no hino dos querubins, eu passei para Mi maior, para não ficar tão agudo, né, para as pessoas. Durante depois do hino da Virgem, né, de Nossa Senhora, do Megalinário, eu passei para Dó. Né? Eu passei para Dó, justamente para ter essa quebra mesmo, né? O objetivo era ter a quebra harmônica para que as pessoas não ficassem cansadas dentro da liturgia, né? Para que houvesse uma, sei lá, aquela coisa, opa, acorda, olha só, mudou o som aqui, né? E o objetivo era justamente esse. Assim como né, no canto bizantino puro, né? Usa-se muito, varia-se muito, né, o uso dos tons, não só em função do texto, mas também em função dos fiéis, para que não se cansem. Porque imagina, você ficar o tempo todo com o mesmo tom, 4 horas de ofício ou liturgia, 5 horas, 7 horas se for uma vigília, por exemplo, né? 14 horas no Monte Athos, no dia da Santa Cruz, o Mosteiro de Vatopede, que é 14 de setembro, né? Faz uma vigília que dura 14 horas, né? Então, imagina 14 horas em pé, dentro da igreja,
né, ouvindo o mesmo tom. O mesmo tom, Né, o mesmo tom. Então, justamente para que não haja esse choque, né, para que as pessoas não se... Você cortou o som. O som cortou. Travou. Acho que a imagem dele se congelou também. Travou. Deve ser problema na internet lá. Savas, se você estiver ouvindo, tente, por favor, fechar a câmera, que talvez você consiga continuar falando. Tá ouvindo, não. Agora, talvez... vai entrar de novo. Mas, Dom Ambrósio, como nós falamos de santos, eu me lembro de um santo que eu andei procurando um ícone dele, é um santo sérvio ou russo, se eu não estou equivocado, São Bogdan, né? O dom de Deus. Eu nunca vi. Não. Pois é pouco conhecido, não existe quase material sobre ele. Eu consegui assim, uma figura de um ícone dele de internet. Ainda bem que não foi escolhido esse nome para mim quando eu fiz o meu batismo. Perdão, minha internet deu um probleminha aqui. Deu, mas você ficou mudo. Deu uma queda aqui, voltei. Pronto, é isso. Eu vou pedir, por gentileza, para Pavlina e para Gabriel entrarem em contato comigo no privado. Vou deixar mais uma vez o meu WhatsApp. O senhor tem também o Viber ou o Telegram? Eu tenho o Telegram. Tenho. Ok. Tenho. Então eu vou colocar Raramente eu uso. Só quando alguém fala comigo que eu vejo pela notificação. Né? Mas eu vou mandar um oi por Telegram. Ok. Para que nós possamos organizar, sim, os encontros para iniciar esse trabalho, né? Seria muito interessante, né? E também contar com a ajuda do clero, né? Tanto de Dom Ambrósio quanto do padre André, né? Que é assim um grande tradutor, um grande... Padre André é de que do Santa Catarina. É o gestor grega. Isso, gestor do Eclésia. Gestor do Eclésia. Claro que sim. Vamos montar um grupo, né, para que a gente possa fazer isso. Eu, em princípio, iria a Brasília agora no mês de agosto, né, mas, infelizmente, acho que não vai ser possível, né, no mês de agosto. Né? Eu estou com uma série de compromissos em agosto já agendados, então provavelmente não irei. Né? Se eu não for em agosto, eu devo ir em breve, ainda este ano eu devo ir a Brasília, sim. O que seria interessante também para que possamos, né, sentar presencialmente e organizar algumas coisas nesse sentido. Como? Pelo contrário. É o contrário. Sou eu que recebo, né, tanto, né, não só de vocês, mas da igreja, né, e não só da igreja no Recife, mas da igreja de Brasília também, né, sempre recebi demais de vocês, né, demais. Né, e fico muito feliz quando sou eu. Eu amo Brasília, né, eu amo a cidade, né, e a comunidade aí da igreja grega é realmente uma comunidade ímpar, né, de uma doçura, de uma receptividade, de uma hospitalidade incríveis.
realmente incríveis. Né? Assim como no Recife também são. Né? Não estou comparando, viu, Dom Ambrosio? Não é isso, não é comparação. Né? É só reconhecimento. Né? Na nossa humildade, a gente faz o que pode. É reconhecimento de ambas, né? Reconhecimento de ambas. Ok, mais alguém? Muito bem, pessoas. Então, nós iniciamos as orações comigo sozinho, né? Porque o Dom Ambrosio, infelizmente, não conseguiu né, entrar por questões tecnológicas. Então, vou pedir para que ele encerre fazendo uma oração pelos falecidos, né? Considerando que hoje é o psicosábado. E rezemos todos, né? Pelos nossos irmãos que já partiram, para que Deus os receba, né, e conforte os nossos corações. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor nosso Deus se lembre de todos aqueles que já partiram para a glória, que reserva um lugar para eles e para nós no futuro, um lugar junto com os santos e na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Espoleto e Déspota. Ok, pessoas, muitíssimo obrigado. Perdão, João, te interrompi. Alô, Paradiso. Um feliz paraíso. Um feliz paraíso para todos. Calor, feliz paraíso para todos. Né? Cristo ressuscitou. É verdade. Né? Verdadeiramente ressuscitou. Aliança Neste. Né? Eu não sei como é a tradição eslava, mas eu sei que a tradição antioquina, toda vez que falamos da morte, né? E inclusive no psicosábado, né? Cantamos o Tropar da Ressurreição, e quando vamos dar uma notícia de morte para alguém, no tempo comum também dizemos Cristo ressuscitou. Aí a pessoa já se prepara para uma notícia de falecimento. Né? Em princípio não temos essa tradição, mas aqui no Brasil, né? Não sei, às vezes a gente não sabe tudo, né? Que acontece nas igrejas. Sim. Então, mas no Brasil, não, após a ascensão não se fala mais. Ah, sim, sim. Os antioquinos falam sempre que se trata de morte, então nós cantamos o Tropar da Ressurreição na liturgia do psicosábado e na liturgia que antecede o Triódium, que também é, né, o sábado dos mortos, né? Nós temos dois, né? Então nós cantamos as Evolugitárias da Ressurreição, né, que são destinadas somente para o domingo, né? Mas cantamos as Evolugitárias da Ressurreição e cantamos também o Tropário da Ressurreição, né? E cumprimentamos as pessoas da igreja com Cristo ressuscitou. Né? É uma tradição antioquina, não sei se essa tradição também é usada fora, né, nas outras igrejas, realmente não sei dizer, mas em Antioquia certamente se faz isso. De qualquer forma, confiamos na ressurreição de Cristo, que Deus nos abençoe a todos, e aguardo vocês todos no próximo sábado, se Deus quiser, tá? Para vermos o primeiro plagal, que é o quinto tom. Tá? Durante a semana vocês receberão o material da semana passada e de hoje, prometo. Tá? Prometo mesmo, de coração, prometo. Como, Pavlina? Efharistopoli. Ah, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εσύ. Ok. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.